Sejam bem-vindos de novo. Meu nome é Omaile, eu sou pós-doutorando, sou mestre e doutor em erro médico, que hoje já mudou o nome, nós vamos falar disso. E precisamos continuar a nossa imersão em direito médico aqui, e hoje nós vamos tratar de estratégias de defesa e acusação e como atuar de forma eficaz. Inicialmente nós vamos abordar a acusação, algo que é muito recorrente no mercado. Falar para você, advogado que trabalha pelo paciente na condição de autor. Perfeito? Vamos lá. Aqui no meu escritório, nós temos uma taxa de 99% de êxito atuando na defesa do médico. E além dos anos e anos de estudos dedicados, uma variável é importante entender. Essa variável é aplicada a você, colega advogado, que perde, presta atenção, tempo, retórica, você perde tempo e retórica da sua peça, perde tempo de tese jurídica ou envergadura, espaço da peça processual e principalmente, anote aí, especialmente esquece do livre convencimento motivado. Esse é o coração do negócio. Você está aniquilando a possibilidade de êxito nessa ação. Por quê? Todo juiz e cartório do Brasil estão fartos, cansados, abarrotados, repletos de ações que trazem os mesmos artigos do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, a Constituição Federal, ninguém aguenta mais. Então é claro que você vai trazer esse direito ao seu cliente, mas você pode fazer isso no contexto textual da sua peça sem a necessidade de ficar escrevendo na petição os artigos 186 e 927 do Código Civil, o 14 do CDC. Esse tipo de dispositivo, até advogados de outras áreas sabem, é como se fosse o 121 do Código Penal ou o 482 da CLT. O 5º da Constituição Federal. Enfim, não perca tempo e espaço da sua peça com isso. Aplique a sua tônica em convencer o juiz de que o dano ocorreu, que houve o nexo de causalidade e a culpa. Pronto. Mesmo que a responsabilidade seja objetiva e que haja a possibilidade de discutir a culpa, faça isso. O seu foco é o livre convencimento do perito. E você vai trabalhar com artigos da literatura médica para convencê-lo do erro em discussão, entendeu? O que é literatura médica? Anota aí. Literatura médica é a mesma coisa que conhecemos por doutrina em direito. E eu ainda aconselho você, advogado que milita na área do direito médico, a reaprender vocabulário. Sim, é muito importante. Se você estiver atendendo um cliente, no caso um médico, e disser o IRDR do STJ no sentido de prejudicar o juízo de admissibilidade, para. Entendeu? Esse cara não vai te contratar. Por enquanto é defesa, mas nós já vamos falar do médico. Seja simples e conciso. Para de falar com o seu cliente nessa forma, ele é médico. E o paciente, menos ainda, vai entender, tá? Bom, voltando ao perito e ao juiz, foi só uma dica. Muito raramente um juiz julga em desacordo com o laudo pericial, mesmo que ele não seja obrigado a fazê-lo. Vocês sabem. Então, o homem do jogo aqui é o perito. Anota. E você vai rechear a sua tese com literatura médica que corrobora o direito do seu cliente. O que aconteceu? E onde você acha essa literatura? Isso é importante. Livros e artigos. Esses artigos se chamam guidelines. Anota isso. Nós vamos ter uma aula só de guideline futuramente. Isso é importantíssimo. É o núcleo da sua tese. Vamos falar um pouco de defesa? Para a aula não ficar muito longa? O seu primeiro trabalho é avaliar o prontuário médico e cuidadosamente encontrar dissonâncias e equívocos entre o alegado na inicial e o que de fato aconteceu. Após isso, você vai criar um capítulo. Depois da síntese da exordial, você faz ali um contexto básico
que é um resumo do que foi alegado, tá? Dessa literatura médica. Você vai lembrar ali de princípios, por exemplo, primeiro, da mihi facto dabo tibius. O que é isso? O que é isso aí do primeiro ano da faculdade? Isso é extremamente importante em direito médico, em processos de ordem de erro médico. Lembram disso? Significa, dá-me os fatos que eu lhe darei o direito. O juiz está mais preocupado com isso, por isso que eu falei para não perder tempo colocando o artigo. Então você vai refazer os fatos que muito raramente vem coerente e bem descrito, certo? E aí você ganha uma boa vantagem em relação à sua defesa, porque você vai pontuar o que de fato aconteceu com base no prontuário. Passando ao direito, jamais faça uma defesa sem preliminar, exceto na hipótese de total impossibilidade do seu cabimento. É fundamental. Essa preliminar salva seu cliente sem adentrar ao mérito, e é simplesmente o que o seu cliente mais quer. O que um médico mais quer no processo de erro médico? Ele sequer quer ser julgado. Por exemplo, uma das preliminares mais frequentes é a ilegitimidade passiva. Essa, vários médicos atenderam um paciente. Por exemplo, será que seu cliente foi o médico assistente? Explora isso. Se vários médicos atenderam o paciente, suscite a dúvida de forma contundente. Deixe isso claro. É importante. Ao término dessa preliminar, pela ausência de legitimidade sob o prisma da inexistente relação material, pede-se pela circunspecção da ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão do correquerido, no caso do seu paciente, via extinção processual sem resolução de mérito. Está lá no artigo 485 do CPC. Trabalha também inépcia da inicial. Tem demais isso em erro médico. Há na narração fática lógica entre o que se alega e a conclusão, e por via de consequência o pedido. Você precisa trabalhar isso, meu caro, é muito importante. Isso é simplesmente fundamental. Exemplo, falou do dano estético e pediu só dano moral. Já trabalha a impugnação do dano estético via princípio da eventualidade e ônus da impugnação específica. Você liquida essa frente. O juiz não pode julgar de forma diversa do postulado ou condenar a parte a quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. Vocês lembram disso? Isso é importante, fundamental. Isso é o princípio da congruência e da conformidade. Já anota isso. É um desdobramento do princípio do dispositivo no artigo 2º do CPC. Isso básico, o afastamento desses limites caracteriza a sentença como citra ultra ou extra petita, o que constitui vício, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório. Entendem? Então, citra petita é aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado inicial e, porventura, a sua fundamentação. Na sentença ultra petita, o defeito é caracterizado pelo fato de o juiz ter ido além do pedido do autor, dando mais do que foi pedido. Vício insanável. E extra petita é quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulado, quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado pela parte, no caso, o paciente. Entendem isso? Isso é importante abordar, tá? Também há inépcia da inicial quando existem pedidos incompatíveis entre si. Eu não tenho relação aqui de causa e efeito direto, tá? Por exemplo, o paciente quer lucros cessantes e aposentadoria via pensão vitalícia em razão do erro médico ora em debate. É cabível isso? Você vai analisar. O que o paciente quer? Lucro ou aposentadoria? Aqui nós temos um bis in idem
de característica civil que deve ser erigido via preliminar de inépcia da inicial. Uma incongruência do que se postula. Entendem? Nos temas de preliminares, você abre o código e exaure o artigo 485 do CPC. Tenta colocar todas ou o máximo possível para só então adentrar a defesa de mérito. Antes do mérito, aliás, é seu papel como advogado avaliar a condição do paciente nas suas mídias sociais, pedindo a quebra do sigilo fiscal e financeiro, enfim, agindo no sentido de impugnar a gratuidade de justiça. E eu chamo a atenção para isso. Nós temos como base, não só isso, mas a base da atuação do advogado em termos de procuração ad judicia e et extra, perfeito? Então, por exemplo, a procuração ad judicia habilita o advogado para praticar todos os atos do processo, exceto assinar declaração de hipossuficiência econômica, que deve ter uma cláusula específica. Entendem isso? Então isso já dá um vício procuracional. Onde que está isso? No finzinho do artigo 105 do CPC. É uma arma importante, é algo recorrente. Nós estamos tratando de algo que se vê todo dia e é esquecido pela advocacia da área do direito médico. Entendem? Agora nós vamos falar do mérito. Não me venha, por gentileza, com tese e jurisprudência de liquidificador quebrado, de celular com defeito, de geladeira que explodiu, meu caro. O primeiro capítulo do seu mérito é a literatura médica. É o primeiro, tá bom? Você sabe como que é a petição. Chega lá para o final, ninguém leu mais nada. Depois, o que você vai tratar? O que houve de ato ilícito? Foi um erro clínico, cirúrgico, procedimental? O que aconteceu? O seu papel como advogado é desvendar para o juiz o que é, por exemplo, evento adverso, que em saúde e em direito existem diferenças notáveis. E essa transdisciplinariedade é fundamental para a sua defesa. Entenda, do ato ilícito anexo de causalidade, o que pode ser definido sucintamente como vínculo fático que liga o efeito à causa, dentro do que tem alegado, existe isso. Lembre-se que essas são coisas básicas e que livram o seu cliente. Você não precisa, nesse momento, colocar 700 laudas de jurisprudência do STJ e todos os TJs brasileiros aqui. Por exemplo, entenda que é uníssono na jurisprudência que a intervenção cirúrgica que ostenta potencial de risco, ou seja, um perigo inerente que pode se desdobrar em lesão, sem que se possa identificar hipótese de mau proceder do profissional médico, não causa dano estético. Entende? Esse é um cabal exemplo do direito misturado com a medicina, que elegantemente se chama transdisciplinariedade da defesa. Você está trabalhando com duas ciências de forma exemplar, visando o livre convencimento motivado. Isso eu trato nos meus livros, mas não é hora de vender livro aqui. Quem tiver interesse a gente conversa depois. Mas eu trabalho exatamente essa conexão entre as ciências para que você tenha uma facilidade de atuação. Entenda que esse tipo de atuação, sem nenhuma dúvida, vai lhe garantir melhores resultados no seu dia a dia, na área do direito médico, e você, via essa aprendizagem, vai conseguir convencer ainda mais o seu cliente da sua aptidão, seja para defendê-lo ou seja na característica de advogado do paciente para acusar o médico. Ok? Nos vemos na próxima aula.